prece recompõe. Na construção de simples casas de pedra, há que despender longo esforço. Vamos. A prece recompõe. Na construção de simples casas de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso o poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que vos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência, mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Você que leu sobre a prece? Não é, né? Que golpe, né? Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecer aos espíritos amigos, os nossos mentores, para que o nosso palestrante seja orientado e tenha a intuição necessária para que passe por ele as palavras que cada um esteja precisando ouvir, tanto os encarnados como os desencarnados. Vamos agradecer a Deus pela paciência que Ele tem, né, por suportar tantos erros e tantas repetições de erros que nós fazemos aqui, e Ele continua acreditando na gente sempre, que a gente procure seguir esse caminho retilíneo de Jesus, que é um caminho árduo e duro, mas que é possível de acontecer, que a gente possa fazer o bem e melhorar sempre, que assim seja. Bom, meus caros irmãos, que a paz de Jesus mantenha-se conosco. Eu sei que poucos conseguirão ler o que aqui está, mas eu digo que essa casa é uma casa muito tecnológica, né? Mas também nós sofremos com a tecnologia, às vezes ela nos passa a perna, né? No que é algo muito interessante. Gostei muito da prece. Como o nosso tema é humildade e amor, né? A prece de nossa irmã Fátima, ela retrata da paciência do Pai para conosco. Há grandes razões para essa paciência. Primeiro, porque Deus nos ama efetivamente.
Nós ainda não compreendemos isso e não honramos esse amor, né? Porque está muito bem dito que nós deveríamos honrar ao Pai. Honrar ao Pai não é obedecê-lo diante dele, é honrá-lo. É compreender que ele deposita toda essa esperança e fé em nós, porque somos sua essência. E olha, se somos essência, filhos de Deus, ele sabe o que criou, né? Ele sabe que a nossa finalidade, não é a plenitude. Então ele não tem dúvida nenhuma dos seus feitos. Nós é que duvidamos de nós mesmos, porque ainda não reconhecemos a nossa essência. Mas o Pai, né? O Pai é aquele, é o ser perfeito, não é? Que tem a consciência. Se pudéssemos fazer uma analogia muito simples para entender a consciência de Deus, não é? Ele seria, numa analogia, por favor, não é? O bom aluno que sai da prova consciente de que tirou 10, porque não poderia ter nota menor, não é? Porque ele acertou todos os questionamentos a ele direcionado. E ele não tem dúvida desse acerto, ele sabe que acertou, né? Então isso é Deus, ele sabe que acertou a criar-nos, cada um de nós, não é? Uma individualidade, não é? É o que nós somos. E soma muito isso, né, na página sobre a prece, que às vezes nós titubeamos um pouco, né? Mas a prece, efetivamente, é a grande perspectiva para sermos inspirados, não é? Então, não há dúvida, num posicionamento que a vida nos cobre, não é? Numa atitude que possa demandar, não é? qualquer aflição, oremos pedindo inspiração a Deus, né, e aos mentores espirituais para nos fortalecer. Muito bem, humildade e amor, né? Existe essa frasezinha de Emmanuel que é muito interessante: trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que damos, isso é a lei de Deus. Ponto. Muito simples, muito claro. Se nós queremos a paz, essa paz só será conquistada se nós ofertarmos a paz. Quem mais esteve em paz neste mundo entre nós? Quem? Pode falar mesmo, foi ele. Jesus. E o que é que ele nos oferta? A sua paz. É a consciência plena. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. E por que ainda não alcançamos? Se nós formos falar, e olha que isso é até uma citação muito espírita, né? Espírita, quando se encontra, muita paz, meu irmão. Quando uma pessoa ou vai dar um tchau, muita paz, você já fica meio desconfiado. Eu acho que esse cidadão é espírita, né? Porque isso é uma saudação muito nossa, muito comum entre os espíritas. Nós só não a temos efetivamente porque ainda não aprendemos a dar a paz. E qual o motivo de não darmos paz? Por que não ofertamos efetivamente a paz em nossos atos? Porque estamos distante da condição de humildade. O orgulho, que é o grande antagônico, né? que personifica, né, o maior opositor à humildade, não nos deixa viver esta paz. Em todos os sentidos. Por exemplo, o orgulho não nos permite suavizar em relação às frustrações que tomamos na vida. Quando uma pessoa falta conosco, já faltaram pessoas com vocês aqui presentes? Já? E o orgulho não nos deixa manter a paz. Nós sempre ficamos, mas fulano não esperava isso de fulano, não esperava isso de ciclano, de beltrana. E como é que ela fez isso comigo? Como é que ele pôde fazer isso comigo? Isso é o orgulho nos chamando a atenção.
Porque se fôssemos efetivamente humildes, reconhecendo-nos capazes de errar, simplesmente silenciaríamos. Silenciaríamos. Então precisamos mudar um pouco o contexto do que é cristianismo para nós, do que é verdadeiramente humildade, ou o que queremos junto ao cristianismo. O que queremos, por exemplo, numa casa espírita, né? Que é uma casa, a doutrina espírita por si só já se diz como cristianismo redivivo, né? Não por razões e não desmerecendo absolutamente nenhuma doutrina cristã, não é essa a ideia, mas é trazer o conceito real de Jesus, né? Não mais um Jesus, né, de palanques, não mais um Jesus de púlpitos espíritas, não mais um Jesus, né, que esteja distanciado, que esteja aguardando apenas o nosso declínio físico para merecermos um céu beatífico ou não. Mas um Jesus, como dizia a página inicial de Vinha da Luz sobre a prece, um Jesus que espera, que urge, é esse termo que usa Emmanuel, que urge das nossas ações, que precisa que, efetivamente, de todos nós para construir o seu reino. Então, esse contexto é imprescindível para entendermos humildade e amor. Sem isso, e aí recorremos novamente a Emmanuel, ninguém vai ler, às vezes nem eu, que está tão pequeno, né? E ele diz o seguinte: que buscais? Esse é um questionamento que Jesus faz aos seus 2 discípulos, que estavam próximos a ele. O que é que vocês buscam? O que buscamos nós numa casa espírita? Essa pergunta serve para todos nós. O que buscamos? Buscamos assistência espiritual? Mas será que somos tão singelos, né? Me lembra uma passagem linda no começo da doutrina espírita com César Lombroso. César Lombroso, cientista, experimentador, né? Sabendo das movimentações dos espíritos, estávamos vencendo já a condição das mesas girantes, a própria codificação já estava, né, sendo instaurada. E ele foi várias vezes chamado a atenção para, olha, o que é que você diz disso? Ele sempre achou que eram coisas de feitiçaria, até que aceitou o desafio. Mas aceitou de uma certa maneira. Não, tudo bem, pode mandar os médiuns agora para o hotel onde eu estarei presente. Não quero nem na minha casa, eu vou a um hotel. E para o quarto de hotel. Então, como era um cientista, pesquisador, para dirimir qualquer possibilidade de fraude, ele permanece no quarto o dia inteiro. Manda retirar todas as toalhas das mesas, etc, etc. Olha por baixo da mesa, procura magnetos, qualquer coisa dessa, e fica lá postado. Chegam os médiuns, né, recebe muito bem, como é natural, né, as pessoas, etc., postam-se numa mesa e o facilitador, né, diz que todos já estão aptos e pode ele fazer o pedido que quiser, que os espíritos já estão lá presentes. E ele, simplesinho como nós, eu quero a prova dos espíritos, pede para que um peso de livro ou qualquer coisa que estivesse sobre a mesa fosse transportado de um canto da mesa para o outro. E o espírito incorporado lhe diz: como tolo és, poderia trazer aqui a tua mãe e tu me pedes uma bobagem desta. E daqui a pouco vem a mãe dele materializada, e o italianão né, treme as pernas e começa a chorar, né, quando a mãe lhe chama pelo apelido infantil, né, e ele simplesmente, né, declina-se absolutamente a doutrina espírita. Então, o que buscamos nessa doutrina?
essas brincadeirinhas, esses envolvimentos pífios com os espíritos, comunicações. Mas isso sempre se deu na humanidade. O Espiritismo não traz uma novidade para os homens. O Espiritismo codifica essa novidade. É diferente. Codifica essas ideias, não novidade. Codifica essas ideias, porque era preciso que se codificasse. Estava dito pelo próprio Cristo, né? Chegará um tempo em que a própria humanidade ou as pessoas crentes do cristianismo estarão desligados do cristianismo, das ideias cristãs. Neste tempo enviarei o Consolador. Naquela célebre conversa com os discípulos, já conscientes de sua morte, né? E estavam todos perturbados, ele: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, faze o bem. Crede também em mim. Vou para vos preparar o caminho, e quando chegar o momento, enviarei o Consolador, né, que fará com que as minhas ideias sejam relembradas, reposicionadas, e dirá coisas que pelo momento não posso eu vos revelar. É por isso que é uma revelação, por isso que é uma revelação a doutrina. Mas isso é tão simples. Continua Jesus a nos perguntar: que buscais? O que buscamos nessa doutrina maravilhosa? O que buscamos ao seguir Jesus? Buscamos, por exemplo, um benefício de um céu beatífico? Poderíamos mudar de nome? Não, os espíritas não falam de céu beatífico, mas falam de colônias espirituais. Quando desencarnar, eu vou para nosso lar. Né? Ninguém vai aqui. Porque nosso lar não é uma colônia, né, próxima ao nosso estado. É muito mais ligado, né, às pessoas do sudeste do país. Segunda opção, eu espero que ninguém vá a nosso lar aqui. Porque na conceituação de colônias, nosso lar é uma colônia de espíritos que faliram. Então, é muito triste se nós formos para lá para sermos assistidos. Se formos para lá para sermos trabalhadores, a nossa condição é diferenciada. Mas para ser assistido, não. Mas estamos só mudando de nome, né? Estamos querendo novamente a fantasia, o belo, a desobrigação de fazê-lo. Jesus não convida os discípulos para a inércia. Por isso que ele era muito leal com todos os seus discípulos. Ele foi leal com um jovem rico que lhe pergunta: Senhor, o que faço para merecer o reino dos céus? Faze o que diz a lei, mas isso eu já faço. Então, filho, doa tudo o que tens e segue-me. Tremeu as pernas. Não é que Jesus tivesse essa ideia plena de sermos apenas, né, semeadores, né, descomprometidos com as coisas sociais. É porque ele sabia que aquele cidadão, ele cumpria o protocolo da lei. Nós poderemos cumprir um protocolo, por exemplo, indo às nossas obrigações religiosas? Podemos. Não é difícil, não é? Vir a uma casa religiosa, não é, como esta, não nos é difícil, 1 a 2 horas, 3 horas por semana. Quem aqui participa de 3, 4 horas por semana nesta casa de trabalhos, não é? Ele cumpre efetivamente, durante um ano de trabalhos numa instituição espírita, 3% das horas do ano. Se vier, mais ou menos 4 horas por semana. Podem fazer as contas. Pode ver quantas horas tem o dia, multiplique por 7 e depois faça numa regra de 3 muito simples, não é? O total é 100%, o número de horas que eu vou dá mais ou menos 3%. Eu não tenho essa conta na cabeça, mas vai dar mais ou menos isso. Se botar para ano, vai ser a mesma coisa. Ora, não é isso que é ser cristão. O que estamos buscando no cristianismo? Aí Jesus fala com os seus discípulos. É preciso diferenciar-se.
É preciso mostrar a condição de cristão não entre amigos, não entre pessoas que participem do mesmo credo, da mesma afinidade, do mesmo sentimento, porque isso é fácil. Entrar aqui é agradabilíssimo. Difícil é chegar no trânsito. Difícil é não se irritar no trânsito. Difícil é não maldizer o motorista da frente, que parece que é justamente o motorista da nossa frente que anda mais lento possível. A atitude cristã é lá fora, é com as pessoas que necessitam saber da nossa condição, é com a condição de sermos o quê? Os pacificadores do mundo. Não é isso que ele pede a Pedro no questionamento mais simples do mundo? E nós poderíamos responder, todos nós responderíamos esse questionamento aqui. Quando ele pergunta a Simão Pedro: Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Qual foi a resposta de Pedro? Amo, Senhor. Amanhã é dia dos namorados, né? Se vocês perguntarem ao namorado, marido, companheiro, paquera, o que for, né? Por 3 vezes consecutiva, se ele ou ela ama, vai dar briga, né? Não está me entendendo, não é? Não é isso? De novo. E ele perguntou 3 vezes a Pedro. Quando Pedro afirma a primeira, ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Isso já é constrangedor, né? Porque era Jesus que perguntava, e ele lia a aura da pessoa, e Pedro sabia disso. Aí Pedro fez: tu não sabes? Que é isso? Né? Intimamente, né? Ele simplesmente, humildemente, olha aí, ele responde positivamente de novo, até a 3ª resposta. E aí Jesus: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Porque a grande beleza do Cristo e da doutrina espírita, e aí a nossa bela e santa doutrina, como chama a atenção, como é, meu Deus, quem chama assim de bela e santa doutrina? Eu acho que é São Luís. É bela e santa a vossa doutrina. Eu acho que é São Luís, numa das páginas do Livro dos Médiuns. A nossa bela doutrina, ela tem que ser leal conosco, muito leal. A doutrina espírita é uma doutrina que trabalha realmente o mediunato, não é isso, Bia? Trabalha o mediunato, trabalha a comunicação com os espíritos, trabalha a desobsessão, tudo isso é verdade, trabalha assim. Há espíritos que estão sendo doutrinados, que estão inclinados, depois de uma conversa com os encarnados, a mudar os seus conceitos, mudar as suas atitudes. Belíssimo, nós sabemos disso, e isso tem gerado muitas curas entre aqueles que foram obsidiados, né? Reestabelecimento físico e moral, reestabelecimento social, porque às vezes a desobsessão tira a pessoa do trato social. Durante muitos anos, muitos obsidiados eram presos nos ditos manicômios, e é apenas uma obsessão. A doutrina espírita veio melhorar essas relações e essas leituras absolutas das interações dos espíritos. Mas ela tem que ser leal, como Jesus o é. A obsessão não é uma perseguição espiritual, é uma opção do obsidiado, por incrível que pareça. É uma simbiose. André Luiz chama de simbiose aquela relação bonitinha do ecossistema onde parasita e hospedeiro se satisfazem com a relação. Então é essa lealdade que Jesus cobra dos discípulos, a doutrina cobra de nós. Atento aos nossos atos, atento à condição de fazermos melhor, atento a entendermos o que é ser humilde. Ser humilde é uma condição sine qua de espírito superior.
Isso não é quase. Se nós queremos a condição de sermos, né, lançados ou içados, né, a esses mundos superiores, a primeira condição é a humildade. Humildade está em tudo. Humildade está quando Jesus chama a atenção das pessoas. Olha, quando forem chamados a um banquete, senta-te, de preferência, na última cadeira, para que o pior não te aconteça. Né? E era uma analogia muito simples, muito fácil de entendermos. Né? Porque se você sentar em cadeiras, não é, diferenciadas, você poderá passar pelo constrangimento de ser obrigado a retirar-se da cadeira. E Jesus falava de uma maneira muito simples, que nós, talvez todos nós, já passemos por esse constrangimento, né? De estar no local, ó, desculpe, está reservado. Aí você, não percebi. Você sai meio assim, né? Sem graça do ambiente. Será que estão vendo? Né? Que é um constrangimento muito grande, você não está pronto para aquilo. Há lições belíssimas nisso. Há lições de que nós não seremos içados a uma condição se não estivermos prontos a essa condição. Jesus não pode ser falso, nem a doutrina pode ser falsa. Se nós não estivermos vestidos, ele fala novamente em outra parábola, se nós não estivermos vestidos com a túnica adequada para o ambiente a que estejamos aptos a ingressar, nós não poderemos ingressar neste ambiente. Então a humildade é uma grande virtude que devemos aprender. Humildade, por exemplo, é silenciar sem significar esse silêncio a conivência. Eu posso silenciar perante um erro sem ser conivente com o erro, sem ser passivo, porque é tudo que Jesus nos questiona sobre esse episódio que buscamos. Não busquem passividade, não é? Seguir ao Cristo requer o quê? Requer atitude, requer a condição máxima de reconhecermos como co-criadores, partícipes da obra do próprio Cristo, né? Partícipe desse mundo. Ora, este mundo é nosso, né? Nas bem-aventuranças ele coloca novamente essa ideia: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Eu adoro essa tradução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver traduções de que herdarão a terra. Eu acho que eu já disse isso aqui. Porque herdar, às vezes, não significa esforço. Bia herdará alguma coisa do esforço de Jorge, né, e Teresa. Natural. Você é filha e você tem esse direito. E é uma filha amada e ama os seus pais. E está tudo certo nisso aí. Mas não demonstrou o esforço. Mas a posse é o quê? Uma conquista. Eu possuo isto aqui. É uma conquista minha. Então, este planeta será uma conquista nossa. Conquista dos brandos. Dos brandos. Então, Jesus pontua sempre muito o que é segui-lo. Seguir-me não é achar difícil a vida. É mudar o próprio contexto da vida. Não é adorar-me nas orações, que isso muito agrada aos espíritos superiores, porque purifica o ambiente em que estamos inseridos. Mas não é só isso. É demonstrarmos essa condição de purificados. Mas vamos lá, vamos ver se dá para ler. Humildade, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, numa página de Lacordaire. Humildade é um sentimento que nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Olha que definição plena de humildade. Só com o sentimento de humildade eu posso me ver irmão um do outro. Quem aqui tem irmãos consanguíneos? Fora eu. Quem tem irmãos consanguíneos? Muito bem. Toleramos as faltas dos nossos irmãos? Deixamos de amá-lo quando eles faltam?
Não, né? Amamos, né? Podemos até ter uma chateação, mas puxa vida, meu irmão faz um negócio desse. Mas amamos. Talvez aí a condição de termos irmãos consanguíneos ainda. Dia chegará em que teremos essa condição de tolerância e de amor a todos que estejam presentes no mundo, sem precisar da consanguinidade. Mas como isso chegará? Na condição de humildes. Porque quando não somos humildes, somos orgulhosos. Não há meio humilde. Né? Com todo respeito, né? É porque não chegamos ainda na plenitude. Nós estamos estudando, nós estamos esforçando-nos à condição plena de humildade, mas ainda não alcançamos. Então, quando chegarmos a essa condição, quando uma pessoa faltar conosco, fala, é meu irmão, puxa, ele ainda não compreendeu. Não nos doerá. Não nos afetará a dor que ele possa fazer conosco. Como não podem ler todo o Evangelho nas línguas que quiserem ou que souberem ler, em momento nenhum está escrito que Jesus perdoou a um de nós. Não está escrita a palavra perdão proferida por Jesus. Eu te perdoo. Não. A única vez que ele usou algo próximo foi com a mulher que foi pega em adultério, que ele diz, eu não te condeno. Mas eu te perdoo? Lógico que ele não precisaria perdoar ninguém, porque ele nos ama. Ele tem a consciência plena da nossa condição de falhos e de faltosos. Ele pede ao Pai perdão. Ele pede que nos perdoemos, não 7 vezes, 70 vezes 7 vezes, por cada ofensa. Não é fazer a continha 70 vezes 7, né? 490, não sei se dá isso, né? Mas deve dar por aí, porque 7 vezes 7 é 49, né? E, já perdoei, já esgotei minha fase de perdão nessa vida. Não, 70 vezes 7 vezes, dá a ideia até de infinita, porque é vezes 7 vezes, né? Mas mesmo assim, aquele que quer colocar finitude nisto, ele completa por cada ofensa sofrida. Aí, deixou infinito de novo. Então, é esta, né, a condição de ser humilde. Eu me igualo. Eu olho o outro como ruim e me igualo mesmo. Nós já frustramos pessoas nessa vida? Fora eu, quem já frustrou pessoas nessa vida aqui? Então, por que não sermos frustrados? Veja a condição de iguais. Por que não darmos o direito dos outros de errarem? Gostaria que os espíritas me dessem o direito de errar. Quem falou isso? Fora eu agora. Foi um espírita que disse isso. Um notório espírita. Que sofreu muito na mão dos espíritas. Conhecido como Chico Xavier. Ele pede, gostaria que me dessem o direito de errar, porque às vezes somos tão severos com o nosso próximo, que demonstra toda a nossa empáfia, longe da humildade. E aí Jesus, não julgueis para não serdes julgados. Emmanuel, ele retrata isso, ele fala 2 vezes, não julgueis, aí repete, não julgueis, para não ser julgados. Porque na condição de espírito superior, e vendo os nossos erros constantes, e vendo a nossa capacidade de errar, e vendo que nós somos severos com o erro dos outros, mano, deve colocar a mão na cabeça. Meu Deus, como vamos resolver tamanha dificuldade que essa alma causa a si mesma? Tamanha empáfia, tamanho orgulho. E quando descobrir que as dores que passou, que os sofrimentos, que
a própria frustração que lhe causaram foi justamente a seu pedido. Foi justamente a prova que ele pediu para mostrar-se apto a galgar, né, em mundos superiores. Não estamos num plano de provas e expiações? Somos espíritas aqui? Sim ou não? Temos consciência de que esse mundo é de prova e expiação? Temos. O que é uma prova? O que é uma prova? A prova é a mesma analogia da escola. Deus, os espíritos superiores, nossos guias espirituais, os mentores deste mundo, são maus ou bons professores? Bons professores, admitamos isso, não é bom? Devem ser excelentes professores. O bom professor faz uma prova que não tenha dado a matéria para os seus alunos? Que não tenha preparado os seus alunos para passar por aquela tarefa? Lógico que não. Então a prova é esta. Nós estamos efetivamente preparados para esse mundo de prova. O que acontece? Que o nosso orgulho nos tira a humildade. E aí as dores são inaceitáveis. Às vezes falamos, veja como o orgulho é algo tão impregnado no ser humano, não é? Eu acho que eu joguei pedra na cruz, não é? Quando a espírita fala, olhe, eu devo ter sido muito ruim na encarnação passada, porque não é possível que eu mereça uma coisa dessa. Mas filho, entenda que não significa as dores atuais que vocês tenha, isso é expiação. As dores atuais podem ser somente uma prova. Porque eu quero preparar você para mundos superiores, onde você vai estender as mãos a pessoas que sofreram, ou que sofrem. E se você não estiver pronto? E se você não estiver apto para estender a mão e dizer à pessoa que sofre, por que você sofre tanto? Você não sabe a dor que eu tenho passado. E você vai lá, mas filho, eu sei, eu já passei por isso, eu já experimentei essa fase. E aí nós teremos autoridade. Que susto eu levei, já olhei ali, né? Nós teremos autoridade moral para dizer, venha, eu sei o que você está passando. A prova é isso. Nos adequar a esses mundos superiores. Estamos aqui para isso. E aí, na primeira rasteira que recebemos da vida, meu Deus, cuspi em Jesus. Aí começamos a criar realmente coisas absurdas para o nosso passado. Não é assim, não é? A vida é esse grande exercício. Humildade é começar a fazer leitura de irmãos no mundo, é pegar um algoz da sociedade e ter coragem de fazer uma prece por ele. Vocês conhecem o mecanismo da reunião de desobsessão? O mecanismo, as conversas que se tem com os espíritos, né? Quando um espírito, né, começa a dar a sua comunicação, normalmente as pessoas, né, os doutrinadores, né, falam, né, bem-vindo meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus te envolva, bem-vindo a esta casa, bem-vindo a este local, em que podemos te ajudar, etc, 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 etc. Muito bem. E todos, sinceramente, tornam-se ou exercem ali a humildade plena, porque interagimos com espíritos que cometeram verdadeiros crimes. Foram nossos irmãos encarnados ainda há pouco. Imagine-se uma pessoa em que eu não baixei a crista de jeito nenhum. Eu tenho meu amor próprio. Leitura errada de amor, né? Eu tenho meu amor próprio. Conversa.
eu vou me baixar para fulano ou para fulana, de jeito nenhum. Isso é um desrespeito a mim mesmo. Aí fulano ou fulana desencarna, nós somos espíritas, né? Aí recebemos um espírito na reunião de desobsessão, perturbado com suas atitudes, né? Um pouco, né, envolvido na sua própria teia, pede-nos socorro. Aí somos nós, os doutrinadores. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Aí, mas é você. Você maldizia tanto a mim em vida. E você, ui, né? Ui, eu sou 2 Andrés, então, na reunião mediúnica, eu sou um pacificador. Na vida, eu não permito nenhum diálogo. Ou, pelo menos, é até possível que as pessoas não queiram dialogar conosco, mas eu posso orar. Não aprendemos aqui a força de uma oração? Eu posso simplesmente silenciar-me e fazer uma prece. Jesus fala sobre isso na prece daquele fariseu e publicano, né? Que o fariseu, eu cumpro as minhas obrigações, não sou como aquele publicano, o publicano ali orando, silencioso, tal, não sei o quê, e a prece do publicano, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou um pecador, né? E continua sua prece, e Jesus fala no final, em verdade vos digo, que aquele está recebendo os benefícios da prece, já o outro, né? O outro não recebe absolutamente nada, né? Então a condição de humildade é a condição de posicionar-se como artífices de Jesus. Voltamos ao que buscamos. A humildade não é para os outros, não é para que as pessoas sejam humildes conosco. A humildade é para todos nós. Que aqui estamos. Essa página precisamente está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo? Os espíritas. Então é para nós. Não é para terceiros. Não é para a pessoa que a gente acha que deveria ser humilde. Não. O que posso eu fazer se ainda não tenho esse entendimento? Tem que ser comigo. Eu que tenho, então, que silenciar. Eu que tenho que demonstrar a capacidade de simplesmente entender essa pessoa como irmão. Efetivamente, até porque somos irmãos, não é nem um entendimento, é uma consciência. Amanhã poderemos estar, né, inseridos na mesma família consanguínea. E se eu não buscar essa conciliação, essa reconciliação, por exemplo, será a força contra a minha vontade, porque sabemos que não podemos atingir aos cumes espirituais quando tivermos em nossos corações a mágoa? Porque é possível que as pessoas tenham mágoa de nós. Há espíritos magoados com Jesus até hoje? Sim ou não? Sim. Há perseguidores do cristianismo. Mas Jesus não tem nada com isso. Ele não tem mágoa desses espíritos. Ele não guarda nenhum ressentimento, muito ao contrário. Ele está pronto para estender as mãos quando esses se predispuserem a erguer os braços. Na sua colocação muito bela, pedis e obtereis. Mas se você não pede, como pode obter? Se você não bate, como pode se lhe abrir as portas? Então precisa, veja que o Evangelho de Jesus constantemente nos chama à ação e não à inércia, ao fazer a nossa parte. A humildade é um exercício dos cristãos. A doutrina espírita vem nos chamar a atenção a esse exercício redivivo. Não são os outros, não são os terceiros, sou eu. Mas eu tantas vezes já me mostrei humilde, então continue. Porque é uma virtude que, uma vez alcançada, não volta atrás. Mas as pessoas não entendem. Mas qual o problema das pessoas não entenderem? Quem tem que fazer é você.
Imagine se Jesus fosse desistir da tarefa, se as pessoas não tivessem entendimento. Imagine se Kardec. Nós lemos várias páginas de Kardec e ele revelando-nos, né, a forte oposição que recebeu dos pares e depois dos espíritas. Alguns dizendo, inclusive, que ele foi beneficiado ou beneficiou-se economicamente da doutrina. Santo Deus! Kardec empobreceu, né, do ponto de vista financeiro com a doutrina espírita. Ele financiou todas as obras da doutrina. E financiou sem pedir recurso. Cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e as vendas passariam a ser agora, né, para esta sociedade voltar a publicar. E publica os livros, todos os 5 livros da codificação, e publica as revistas espíritas, né, que eram seus estudos pessoais, conversas, diálogos e causos, né, do início da doutrina espírita. Está lá. E as pessoas, você se vangloriou, santo Deus, já era um professor renomado, podia ficar nas suas escolas, tendo uma vida completamente confortável entre os homens, reverenciado, né, pela corte e por toda a academia francesa daquela época, né? Até hoje, os princípios gramaticais, né, da língua francesa seguem a pedagogia de Kardec. Não é pouca coisa, é um espiritaço. E ele simplesmente, humilde, continuou fortemente o trabalho, reconhecendo que estava certo do seu fazer, sem agredir aquelas pessoas que o agrediram. Humildade é a virtude esquecida entre vós, falam-nos os espíritos superiores. Nós esquecemos essa virtude e sem humildade não poderemos ser caridosos. Não amamos. Qual o conceito de nossa doutrina? Fora da caridade não há salvação. Se não for humilde, não há caridade. Se não há caridade, nós não estamos cumprindo a parte que nos cabe dentro do cristianismo. Não há caridade sem humildade, é impossível. Não há amor sem humildade. Porque se eu oferto alguma coisa, eu posso até ofertar com desdém. Não sou humilde. Lembro daquelas passagens do Evangelho de uma senhora, né, que pega a sua filha e vai fazer a caridade, né? É uma Infortúnios Ocultos, Evangelho segundo o Espiritismo, página Infortúnios Ocultos, é belíssima a página, belíssima. É uma senhora de condições favoráveis na vida, repõe alguns dos seus recursos e alimento, pega a sua filha mais nova e vai à casa dos humildes. Primeiro, despe-se das suas roupas nobres e coloca uma roupa que não agrida a pessoa que recebe. Veja que sentido de humildade. Porque a pessoa que recebe de uma pessoa muito alta, né, coitado, não olha nem nos olhos, né? Oh, doutor, obrigado, doutor, obrigado, doutora, né? Não, despe-se, né, das suas condições privilegiadas, vai à casa, conversa com as pessoas, auxilia, lê para quem não pode ler. A filha se entusiasma, leva o filho, a filha para aprender. A filha se entusiasma, mamãe, eu também quero dar. Muito bem, minha filha. Então aprenda logo a fazer aqui um bordado, um tricô ou qualquer coisa dessa. Porque se você for dar alguma coisa, você vai dar o que eu tenho e não o seu. Então comece a fazer sapatinhos para crianças. Aqueles sapatinhos que faz com aquelas 2 varetas ali, né? E a criança começa então a fazer algo, humildar-se,
Ali amava. Ali era um exemplo de caridade. É o exemplo que nos pede. A criança realmente não podia dar nada, porque ela nada tinha. Então a mãe, a educadora, faça. Você pode, você tem 2 mãos. Você tem habilidade. Faça algo para que o que você dê seja o seu esforço, o seu feito. Humildar-se, né? Eu vou deixar de fazer algo que seja para o meu proveito, para ajudar uma pessoa mais necessitada. Eu fui humilde. Eu saí de mim para ver o outro. Isso é humildade. Isso é fazer o bem. Não dá para entrar mais nisso. Também não. Olha que coisa linda. Embora os esforços de Deus por nossa acolhida na terra, embora a nossa genética espiritual de filhos e herdeiros de Deus, está aí a sua prece, por isso que ele não tem esperança, meu filho, você é mãe desse garoto? Desiste dele? Sim? Nem nessa nem na outra, né? Imagine Deus, que tem um amor muito maior do que o nosso. Nós não sabemos mensurar esse amor. Impossível para qualquer um de nós aqui mensurar o amor divino às suas criaturas, aos seus feitos. Nós não temos a capacidade. Nos aproximamos um pouco nessa relação materno, né, maternal e paternal. A gente entende um pouco que é um amor que simplesmente é incondicional, não importa, né? Às vezes sofremos agressões dos filhos, sofremos isso, mas amamos, não tem jeito, né? Graças a Deus, né? Por isso que Deus confia absolutamente na nossa possibilidade, porque somos seus herdeiros, somos a sua própria essência. Vós sois herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros de Cristo é herdar a sua função. Não é herdar o reino de Cristo, é herdar a sua função, os seus feitos. Nos afastamos dele. O que nos aproxima de nosso Pai é a frequência e a qualidade de nossos gestos amorosos. A única maneira de nos aproximar a Deus é essa frequência de atitude, de atos amorosos, né? Por isso que a humildade e o amor se casam. Não dá para ser amor sem humildade. Impossível. Impossível. E a recíproca é verdadeira, lógico. Não pode ser diferente disso. Então, atos de amor são atos que nos aproximam da nossa essência. E é tudo que nós deveríamos fazer. Não há outra possibilidade. Jesus deixa isso muito claro na lei de amor ao próximo, na lei de fazer ao outro que gostaria que fosse feito a nós mesmos, na lei de amar os nossos inimigos. Jesus foi tão claro com isso que, enquanto as pessoas falavam do amor, ele falava: olha, em verdade vos digo, deveis amar os vossos inimigos, bendizer, né, aos que vos maldizem, né, orar pelos vossos perseguidores, porque só assim transformaremos o mundo. Não é algo apenas religioso, é algo de mudança das vibrações mentais do próprio planeta. Jesus sabia de todas essas coisas. Jesus manipulava os fluidos magnéticos do planeta com a qualificação para nós ainda intraduzível, incompreensível, mas ele tinha toda essa capacidade de fazê-lo. Jesus era capaz de derrubar os vendilhões do templo sem que o quisesse, né? Porque só na leitura humana, né, eu tenho raiva dessa passagem. Raiva não, a espírita não tem raiva, né? Eu acho graça dessa passagem, quando eu vou em Fazenda Nova e boto um Jesus com um chicote na mão, né, batendo nos vendilhões e derrubando aquela feira livre que se fazia no templo ali, né? Jesus jamais faria isso. Agora, sua força magnética era tão grande que as pessoas que estivessem muito distante, né, da sua grandiosidade recebiam um impacto fluídico.
como recebeu o impacto fluídico, o centurião que foi prendê-lo. Quem é o Nazareno? No Monte das Oliveiras, estavam lá ele e todos os discípulos, com exceção de Judas. Quem é o Nazareno? Lógico que os centuriões não sabiam, estavam todos cobertos, deserto, uma área desértica, à noite, no monte, faz um frio danado, eles estavam lá sob suas túnicas, e Jesus levanta. Quando Jesus levanta, todos os centuriões caem. Né? Não foi Jesus que saiu empurrando, sou eu. Jesus simplesmente levanta, e as pessoas estavam tão distantes dele que caíram. Então, só nos aproximamos dessa alma amando, demonstrando a nossa capacidade de fazer diferente. Eu quero pertencer ao vosso reino. Ah, sim. Eu quero conviver com os espíritos superiores. Ah, interessante esse convívio. Bom, eu quero que vocês convivam com isso. Então venha, demonstre essa capacidade de amar. Amai os vossos inimigos. Mas vamos lá, vamos passar aqui. Eu só vou ler isso aqui. Me permita, Jorge. É porque... Porque isso aqui é de Emmanuel. Emmanuel é Emmanuel. Não tem nenhum escritor, encarnado ou desencarnado, na história da humanidade, que conheça mais o Evangelho de Jesus que Emmanuel. O grande exegeta do Evangelho de todos os tempos é Emmanuel. Por isso que ele nos traz os seus romances. Primeiro, ele traz o maior romance de explicação de tempo e do Evangelho, do nascimento do Evangelho, que é Paulo Estevo. Paulo Estevo traz todo, inclusive os próprios evangelistas presentes ali, numa ordem que não é reconhecida pela história. Ele diz peremptoriamente que Paulo leu o Evangelho. E as pessoas, não, Paulo não pode ter lido porque ele não foi escrito, mas o Evangelho já tinha sido escrito. Hoje, alguns estudiosos, cientistas, estão chegando à conclusão de que o Evangelho realmente já existia. Emmanuel já disse isso. Por isso que lá, em 1905, Congresso Espírita Mundial da Bélgica, 1905, uma frase escrita lá na recepção dos congressistas: nós, os espíritas, já sabemos o que a ciência... Nós, os espíritas, já sabemos há 50 anos o que a ciência hoje tenta descobrir. Poderíamos fazer no próximo congresso que vai haver, parece que é na França de novo, Congresso Mundial de... Não, Portugal, Congresso Mundial de Espiritismo. Colocar lá: nós, os espíritas, já sabemos há 150 anos o que a ciência hoje tenta descobrir. Não é? Então temos essa beleza toda. Hoje, como antigamente, somos, e Emmanuel sabia de tudo isso, defrontados em toda parte pelas criaturas encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizada nos preconceitos ruinosos, mumificadas em pontos de vistas que lhes sobrenham a visão e algemadas na inutilidade do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão. Imprescindível clarear o pensamento. Imprescindível clarear o pensamento diante da natureza e aceitar a extrema insignificância em que ainda nos agitamos perante o universo. Sabe aquela palavra de Jesus? Rendo graças ao Pai por ter me livrado dos doutos e prudentes. Ele, olha, gente, ainda somos tão pequenos. Humildade. Sejamos simples e espontâneos. Esse é um amor verdadeiro. Sabe o que é aquele que ama? Porque você fez. Eu fiz como você faz e carrega seu filho no braço, que não é tão levezinho, não é? E vem para frente para que ele receba um pouco mais do ventilador. E por que você fez esse sacrifício? Eu fiz. Não sei por que eu fiz, porque eu faço. É espontâneo, não é pensado, é um reflexo do amor. Sairmos da região medular,
não é? Que é uma região que nos equipara, segundo o livro No Mundo Maior de André Luiz, as reações animalizadas, e entrarmos no córtex cerebral, que nos diferencia na racionalidade. Que é isso? Espontâneo, na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos. Para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou. Aprendei de mim, que sou humilde de coração. Oh, Jesus, né? Muita paz, meus irmãos. Vamos orar, né? Jesus, mestre amado e querido, amigos espirituais, ouso, perdoe minha casa, fazer a prece. Mas apenas para aproveitarmos um momento de todos nós sintonizados nos teus ideários, Jesus, entendendo o que tu quisestes dizer a todos nós, que é humilde de coração. Numa das passagens talvez mais bela de conforto e consolo aos homens encarnados. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei que sou humilde de coração. Resumindo um pouco a passagem evangélica. Precisamos então, para sermos fiéis seguidores do teu ideário, Jesus amado, exercer essa humildade. Não a humildade como adorno, não a humildade como vestimenta casual, que nos mostra socialmente ou sazonalmente a condição mínima, mas a humildade exercida na sua essência, na sua condição de amparo, na sua condição própria, inclusive de fertilidade, já que tem origem a palavra etimológica no conceito de humus, de fertilizar, de contagiar. A humildade, acima de tudo, ela exerce um contágio às pessoas. É muito difícil agredir ou fomentar violência àquele que se humilda. Então, talvez, é por isso que nos chama a atenção, Senhor, dessa condição de humilde de coração. Porque se não exercermos este compromisso, dificilmente elevaremos a condição deste mundo a mundo de regeneração. E se nós não o fizermos, talvez até outros o façam. E aí nos será mais doloroso, porque não estaremos mais aptos ao convívio com os espíritos que já tanto nos causam simpatia, das almas superiores, desses que são retratados nessa parede, nesta casa, que apenas aguardam um pouco o nosso evoluir para continuarmos juntos a construir uma nova possibilidade de vida. Então, obrigado, Jesus. Como foi dito na prece inicial, obrigado por tua paciência, por tua esperança, por teu amor, por tua confiança em cada um de nós. Que possamos te honrar nesta confiança, que possamos honrar o esforço da espiritualidade superior que nos traz a doutrina espírita. Não para nos posicionar
como maiores conhecedores do mundo. Longe disso. Para assim nos chamar a atenção de que o tempo urge do nosso esforço. E que talvez, como na própria parábola, sejamos nós aqueles trabalhadores de última hora, chamados ao exercício com muita celeridade, para não perdermos a oportunidade da colheita tão próxima. Abençoa-nos, Jesus, abençoa esta casa, aos seus mentores encarnados, aqueles que a dirigem e todos aqueles que fazem parte desta casa de Cáritas, para que aqui sempre exista um ponto luminoso onde as almas sedentas possam um pouco mais clarear a sua própria vida. Abençoa-nos hoje e sempre. Assim seja. Muita paz, queridos.